Boa noite, babás RVR. Como eu disse na live de alguns dias atrás, trouxe um material bastante bem legal para vocês, pra gente conversar aqui, bater esse papo sobre sono infantil, o que toda babá precisa saber para sua prática diária. E agora outra coisa que eu quero falar com vocês sobre sono são as associações. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, o próximo assunto é esse das associações. Existem associações de sono positivas e negativas. Esse termo às vezes nem é muito usado hoje, mas não. As associações positivas são aquelas que vão ajudar a criança a ter uma boa... Então, as associações de sono positivas, exemplos que eu posso dar. A naninha, a cama compartilhada, em algumas situações ela é positiva, porque afinal vai ajudar a mãe também a descansar, a dormir um pouco mais, ficar mais bem disposta. E as associações negativas, dormir só no colo, a cama compartilhada pode ser aí também uma associação negativa. Então, vamos falar aqui da naninha. É outra coisa também que eu usei demais e até hoje eu uso. Meus 2 filhos têm naninha, tanto o de 6 quanto o de 3. A naninha é um objeto de transição, é um objeto que remete o bebê à mãe. Então, pode ser utilizado durante a amamentação, a mãe tá ali com o bebê no colo, coloca já a naninha ali pra naninha ficar com o cheiro dela. E aí, depois, quando você vai colocar o bebê no berço, você coloca a naninha com ele vai sentir aquele cheirinho, ele vai se sentir mais aconchegado e mais tranquilo. Claro que é um processo. Um recém-nascido, primeiro que ele não vai pegar a naninha, ele não consegue não tem pressão palmar para isso, né? Mas já vai inserindo, e outra coisa, é perigoso também colocar naninha perto de recém-nascidos, porque se porventura ele pegar essa naninha e colocar no rosto, ele não consegue tirar, ele pode sufocar. Então, tem que ser inserida essa naninha com muito cuidado e sempre observando o bebê na hora que ele estiver tirando essa soneca, se ele tá lá com a naninha por perto. Depois de 6 meses, de 8 meses, a criança já, se tiver um objeto no rosto, ela já consegue tirar. Mas sempre fiquem de olho também, ou pela babá eletrônica, ou vigiando a criança mesmo. Meu bebê tem 7 meses, eu posso dar a naninha? Se for a naninha, sim, pode, super pode. Naninha... Pra mim, a naninha vale ouro. A naninha, eu sou super adepta de naninha. Toda mãe que engravida, eu dou naninha de presente. Porque funcionou comigo, eu quero que funcione com as outras pessoas também. Sempre recebo encomenda de polvo em crochê para bebê. É a naninha, né? Imagino. Então, a naninha vale ouro, gente. Vale ouro. É uma associação positiva que ajuda a criança a se sentir mais confortável, mais tranquila. Na ocorrência de algum despertar, ela pega a naninha ali e aí pode até voltar a dormir só com o fato de pegar a naninha, abraçar ali e ficar junto com a naninha. Então, utilize a naninha assim, ó, sem medo. Até nas sonecas de dia também, tá bom? Meus filhos levam a naninha deles pra onde vão. Quando viajam, quando a gente vai fazer viagem longa ou pra fazer viagem curta, a naninha vai dentro da mala. Porque se não levar, vai dar problema. Então, lembra que eu falei sobre a alimentação? Que a alimentação pode interferir na qualidade, na quantidade do sono, porque a criança pode acordar mesmo com fome e tudo mais. Isso também, outro ponto que altera o sono das crianças também, dos bebês pequenos, são os saltos de desenvolvimento e picos de crescimento. Já ouviram falar disso? Acho que a quem é mãe aqui já ouviu falar bastante disso. E lá na enquete também, a maior parte de vocês diz que já ouviu falar de saltos e de picos de crescimento. Saltos de desenvolvimento e picos de crescimento.
O que são os saltos de desenvolvimento? São períodos em que a criança adquire novas habilidades. O bebê, ele tá em constante desenvolvimento, né, gente? O ser humano, eu diria. Mas o bebê é uma coisa mais evidente. Porque, afinal, ele nasce um bebezinho que não consegue nem pegar nada na mão. E com 1 ano, aquele bebê tá andando, muitas vezes tá falando, muitas vezes tá comendo sozinho. Então, é incrível o desenvolvimento das crianças. E aí, quando ela tá adquirindo uma nova habilidade, ele fica alerta, ativo e agitado. Ele fica tão feliz, tão excitado com aquela nova aquisição que ele teve. Nossa, eu tô conseguindo pegar um chocalho. Nossa, eu tô conseguindo bater palma. Nossa, eu tô conseguindo vocalizar aqui. Ba, 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 ma, ma, ma. Então, essas novas habilidades que eles adquirem deixa os bebês ligados, acelerados, agitados. E isso vai interferir no sono. E é uma mudança. E toda mudança causa alterações, né? E nessas situações o bebê tende a voltar mais pra mãe, querer mais colo, fica mais choroso, fica mais manhoso, que a gente fala, né? Fica mais dengoso. E aí é a hora de, às vezes, um bebê que tava dormindo até bem, tava num padrão, começando a entrar num padrão, a mãe fala assim, nossa, mas ele regrediu, ele voltou a acordar tantas vezes à noite e, nossa, tá terrível. Então, observem essa questão dos saltos de desenvolvimento. E também tem aí várias tabelinhas que tem na internet, que as pessoas colocam o que acontece em cada etapa, cada mês. Vou citar aqui para vocês. Acontece salto de desenvolvimento com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses. Nossa, é todo mês? Sim. cada etapa ele está adquirindo uma capacidade nova. E quanto tempo? É importante. Quanto tempo que dura esse salto? Esse período que o bebê fica com sono mais perturbado? De 1 a 2 semanas. Então é um período de adaptação que aí o sono fica alterado nessa 1 a 2 semanas. Passado esse período, geralmente o bebê volta para aquele padrão melhor de sono que às vezes ele já tinha atingido, tá? Aí qual que é o problema? Termina um salto, passa aí 1, 2 semanas, pode ser que já tá perto do próximo salto, né? E aí vira uma cascata de noites mal dormidas. Mas é isso, gente, né? Faz parte. Então, com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, tem um salto de desenvolvimento muito importante, muito significativo e que atrapalha muito o sono dos bebês com 4 meses. Inclusive, atrapalha tanto e o bebê demanda tanto da mãe, quer mamar mais, fica mais carente, que a mãe muitas vezes interpreta isso como meu leite está secando, meu leite está fraco e aí desmama. Ou então insere a fórmula, né? E não precisava, era só um salto de desenvolvimento. Então é importante o conhecimento até para isso, né? Depois dos 4 meses, tem um com 6 meses, tem um com 8 a 10 meses também. Inclusive eu recebi uma pergunta lá também na caixinha, nessa semana, falando do bebê de 7 meses, que dormia relativamente bem, rotina estava normal e que estava tendo muitos despertares. Por quê? Pode ser isso, pode ser um salto de desenvolvimento que está acontecendo ali. E outra coisa também, esses meses aqui que eu tô falando, isso também não é cravado em pedra, de novo. Não se fixem a tabelinhas, tá? É um norte, é um direcionamento. Pode acontecer tem o salto, como eu falei, dos 4 meses. Com o meu aconteceu com 3 meses e 3 semanas. Com o meu aconteceu com 4 meses, já quase 5 meses. Ok, gente, é assim mesmo. Bebê não é robô, não segue regra de livro de pediatria, tá bom? Depois tem o salto dos 11 meses, tem um com 12 meses, tem um com 15, tem um com 18. Então é uma constante, né? Quando você começa a ajustar o sono da criança, vem um salto que bagunça tudo.
mas a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai levando com mais leveza também, né, com o passar do tempo. E a babá entender isso, saber disso, que durante o dia aquele bebê vai demandar mais, pode ser demandar dela, demandar da mãe, vai querer mais o peito, vai querer mais colo. Saber disso é muito importante, né? Conhecimento é ouro. Júlia, essas informações são muito boas, pois eu e a Vivian trabalhamos em berçário. Muito bom. Isso você aplica lá no berçário também, né? Várias coisas que a gente já falou aqui. Então, saltos de desenvolvimento afetam o sono? Afetam, gente. Só para finalizar sobre os saltos, eles são habilidades que os bebês adquirem, né? E eles acontecem assim, por isso que chama salto, porque é como se fosse se fosse num gráfico, por exemplo, seria um salto mesmo. Então, diferente dos picos de crescimento. O crescimento das crianças, dos bebês, ele é mais uma constante. Ele não é em saltos e depois estaciona, depois em salto, depois estaciona. Os picos de crescimento se referem a crescimento propriamente dito, ganho de peso, estatura ou comprimento da criança, né? E nesses momentos em que acontecem os picos de crescimento, é outro momento de mudança, a criança vai demandar mais peito, vai querer mais colo, vai ficar mais chorosa. Então é a hora de ter também, de novo, paciência, empatia, saber que isso existe ajuda a gente a ter mais paciência, né? Falar, poxa, ele tá passando, ele tá sofrendo, ele tá passando por um salto de desenvolvimento, ele tá num pico de crescimento. Paciência, vai passar. É o mantra materno, né? E que pode ser o mantra da babá também, né? Vai passar, vai melhorar, ele não vai ficar desse jeito para sempre. E os picos de crescimento nem sempre coincidem com os saltos de desenvolvimento, tá? Eles têm períodos diferentes, que também você acha na internet, mas, de novo, não se prenda a tabelinhas, não se prenda a esses números estritamente, tá? Quando que acontecem esses picos de crescimento mais comumente? Por volta dos 7 a 10 dias de vida, de 2 a 3 semanas de vida, depois de 4 a 6 semanas, depois aos 3 meses, depois aos 4 meses, depois aos 6, depois aos 9 e continua, né? Porque eles não param de crescer. Eu tava falando dos picos de crescimento, né? Então falei aqui dos marcos, dos períodos, né? Que eles acontecem mais frequentemente, mas não se prendam a isso, não se prendam aos números. De novo, o bebê não é robô e não tá lendo livro de pediatria, tá bom, gente? Outra coisa que pode afetar o soninho dos bebês. A angústia de separação, já ouviram falar sobre isso? Hoje também falei sobre isso nos stories de hoje. A angústia de separação é o seguinte, o bebê ele não tem muita ideia de permanência. Tanto é que a gente brinca muito com bebês pequenos, né? De colocar uma toalhinha assim no rosto, tampar e brincar de esconder, né? E eles acham o máximo. Porque eles não entendem que é ali atrás daquela toalha, daquele pano, que você tá ali. Eles acham que você realmente foi embora. Eles não têm essa noção de que você continua ali. Então, a angústia de separação é um pouco isso. Ele acordar e ver que você não tá por ali, ou você falar assim, a mamãe, você colocar ele lá na sala, só um minutinho, a mamãe vai ali no banheiro. E vai lá no banheiro, ele acha que você sumiu, desapareceu, acabou minha mãe, nunca mais vou ver. E aí aquela choradeira, aquele desespero. Então eles não têm essa noção de permanência. Eles acham que adeus mamãe, já era mamãe. E quando é que acontece que eles começam começa a acontecer isso? A partir mais ou menos dos 6 a 8 meses. E vai até quando? Pode ir até 2 anos, às vezes 3 anos, às vezes até os 5 anos. Tá? Eles têm essa dificuldade de compreender que a mamãe vai voltar.
ou que a babá vai voltar, né? A babá me colocou aqui no tapetinho, aqueles tapetinhos de atividade. E ela colocou aqui e foi ali do lado pegar uma fraldinha, por exemplo. Mas aí ela saiu da minha visão aqui, do meu campo de visão. Ele se sente sozinho, fica angustiado. E aí vem o quê? O choro. Choro, choro, choro. E aí muitas pessoas... e é isso também puxando um gancho aqui em relação ao sono, né? Que é o foco aqui. A gente precisa atender ao choro da criança, porque tem pessoas que divulgam a ideia de que o bebê tem que aprender a dormir sozinho. E aí deixam ele chorando no berço porque ele tem que aprender a dormir sozinho mesmo. E aí, com o passar do tempo, ele vai parar de chorar e aí ele vai dormir sozinho. Não, gente, não façam isso. Por favor, não façam isso. Essa angústia de separação, a sensação ali de estar sozinho, de desamparo, as pesquisas atuais mostram que isso tem equivalência com uma dor física. Ativa locais no cérebro do bebê que também são ativados quando o bebê, por exemplo, está sentindo dor. Os mesmos locais são ativados. Então, se a gente atende a um bebê, por exemplo, que... Vou dar um exemplo, né? Prendeu o dedinho num clipe qualquer, numa coisa, num prendedor de roupa. Sei lá por quê. Ele colocou o prendedor de roupa e tá ali apertando. Aí ele começa a chorar. Você vai lá e tira. Porque ele tá sentindo dor. Partes do cérebro dele ali foram ativadas, geraram essa sensação de dor e ele vai chorar. O bebê, você coloca ele para dormir no berço e ele desperta, acorda, tá ali sozinho, no escuro, tá tocando uma musiquinha, mas ele não tá entendendo muito bem. Eu dormi no colo e depois me colocaram no berço, ele não tá entendendo nada, ele vai chorar. Ah, deixa ele lá que ele volta a dormir sozinho. Não, gente, não façam isso. Atendam ao choro do bebê. Por favor, porque isso pode gerar o que a gente chama de estresse tóxico. Então, ele tá chorando por algum motivo, porque ele tá se sentindo desamparado. Isso é muito sério, isso é muito sério. Não acolher o choro do bebê, da criança, vai levá-la a pensar o seguinte: não adianta eu chorar, ninguém vai me ajudar, ninguém vai me acolher, eu tenho que me virar sozinho. Isso lá na frente, na vida adulta, isso aí pode ter consequências bem ruins. Uma pessoa que não confia na outra, uma pessoa que tem baixa autoestima, uma pessoa que é desconfiada, que não consegue estabelecer boas relações interpessoais. O negócio é sério, é profundo. Então, o choro do bebê deve ser acolhido, deve ser acalmado. E esse choro, se acontecer num despertar, num momento na madrugada ou de dia, tem que ser acolhido, tá bom? Não deixem lá. E aí, voltando na questão da ansiedade de separação, né? É um período normal, natural, toda criança passa por isso, de não ter essa ideia de que a mamãe vai voltar, a babá vai voltar. Começa em torno aí dos 6, 8 meses, pode ir até os 2, 3 anos, às vezes até os 5 anos. Mais uma vez, vai passar, vai melhorar. Paciência, empatia com isso, tá? Aqui, o conhecimento que vocês estão buscando aqui vai trazer para vocês essa calma, essa paciência, porque você vai saber aquilo lá é normal, é fisiológico e vai passar. Tem mais um outro assunto aqui para eu falar para vocês que pode alterar, afetar o sono. Mudanças. Nascimento de um irmãozinho, mudança de cidade, mudança de babá, né? A mãe retornou ao trabalho, mudança de creche, mudança de escola, introdução alimentar, porque no começo da introdução alimentar o bebê não vai, às vezes vai comer pouquinho, né? Estranha, normal, natural, ele vai comer pouquinho. Então, pode ser que aí ele tenha mais despertares por isso, tá? Então,
Doenças também podem alterar o sono, enfim, uma criança com febre, com mal-estar, com dor de cabeça, com dorzinha na barriga, pode levá-la a ter despertares noturnos ou sonecas mais curtas por causa disso, né? A morte de algum parente, a ausência de um ente querido, tudo isso pode interferir no sono das crianças, tá bom? É um assunto que rende muito, falar de sono é um assunto extenso, que rende bastante aqui. Eu poderia ficar aqui falando com vocês por mais 1 hora. É um assunto que eu gosto, que eu acho, como eu falei também no começo da live, eu acho que eu consegui implantar boas rotinas de sono com os meus filhos. Até hoje a gente tem uma boa rotina de sono. Mas essas mudanças que acontecem afetam o sono deles também, é normal, é natural. Tem uma babá que mandou o seguinte: ela é babá de uma criança cujos pais são separados, são divorciados. E na casa da mãe é tudo bagunçado, é desregulado, não tem rotina. E na casa do pai é tudo certinho, ele segue rotina, pelo que eu entendi foi isso. Como fazer? Bom, não sei se você é babá lá na casa da mãe ou na casa do pai. É importante você tentar aplicar tudo isso que eu falei aqui, porque a gente fala disso, a gente divulga essas informações, é pro bem-estar do bebê, né, da criança. E para babá ter esses conhecimentos, exercer bem a sua tarefa, a sua profissão, porque ela busca esse bem-estar da criança. Então, se você tá lá na casa do pai, vamos supor que você é babá dessa criança na casa desse pai, que segue uma rotininha mais estabelecida, continue assim. Por mais que depois, vai lá pra casa da mãe, vai desregular tudo. Paciência, mas você tá aqui, faz o seu trabalho aqui bem feito, pode ter certeza que, pelo menos naquele período ali, você tá contribuindo com aquela criança, com aquela família, com a saúde daquela criança. Com o dia seguinte, aquela criança vai amanhecer mais bem disposta, mais saudável, enfim. Sono é muito importante na vida de todo mundo, gente, dos bebês, das crianças, dos adultos. Então faz a sua parte aí onde você tá. Se você tá lá na casa da mãe, que aí a mãe não segue rotina, não liga muito pra isso, aí seria o caso de conversar com essa mãe, falar assim: olha, você deixa eu inserir aqui algumas rotinas, algumas ideias pro neném dormir melhor, porque eu andei estudando e eu ouvi falar isso, porque afinal, como eu falei, você busca o bem-estar daquela criança, né? Você tá ali para cuidar da criança e para que ela se sinta bem. Então, se a mãe não tem uma rotina, às vezes, conversando com jeitinho, pode ser que você sensibilize aquela mãe para a importância do sono, importância de toda uma estruturação, de uma adequação do sono diurno, do sono noturno. Tá bom? Então, se não temos perguntas, acho que podemos finalizar. Muito obrigada por todo mundo que tá aqui comigo. Então, boa noite para vocês, um beijo e até a próxima.